palavra de Deus, ela tem esse poder. O destino dela é traçar um rumo. Mas diante dessas dificuldades que cada um de nós encontramos, talvez em alguns níveis diferentes, um mais intenso do que os outros, a gente fica, às vezes, abatido em alguma situação. Nós somos atacados, às vezes numa dificuldade, às vezes também, e a maior parte das vezes o nosso maior inimigo é a nossa mente. Que às vezes dá vazão para as vozes que chegam ao contrário daquilo que nós pretendíamos viver. Ontem eu estava compartilhando no GC, nós somos pegos de surpresa. Ninguém está isento disso. Mas nós sabemos que aquele que permanece no Senhor, ele terá o seu respaldo, o seu refúgio. Mas eu preciso saber em quem eu confio. Eu tenho a plena convicção de quem é esse Deus que nós adoramos agora há pouco, que nós declaramos, que nós não queremos sair de perto, que nós queremos ficar aqui, que nós queremos permanecer. Esse Deus que nós proclamamos, eu quero compartilhar com você o que Isaías proclamou. Isaías, o capítulo 40, a partir do versículo 12. Eu quero compartilhar isso porque quando eu comecei a ler, eu falei, eu preciso compartilhar isso com a igreja, mesmo a maioria ou todos sabendo disso. Mas algumas adversidades, algumas situações fazem que a gente esqueça que existe um Deus poderoso. A nossa realidade, às vezes, nos puxa para baixo. Isaías tem uma resposta para a gente nessa noite. Ele diz assim: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não. Pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais do que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno do nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito no molde, coberto de ouro ou enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher a madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham quando sopra sobre eles. O vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que você passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos.
Até os jovens perdem as suas forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Se eu fosse você, eu quero pedir um aplauso bem forte, que o nome do Senhor seja glorificado. É soberano, é magnífico, é o Deus eterno. É Ele que nos trouxe hoje aqui. Essa declaração de Isaías, ele mostra a grandiosidade de Deus, a majestade dEle, o poder dEle. Quando se compara, faz as comparações, é interessante que ele diz: quem segurou os oceanos nas mãos? Ele usa essa figura, esse modo de comparação, para dizer, não há outro igual a Ele. Existe um único Deus, e é nesse Deus que nós temos que permanecer confiando. Essa declaração é que, para você entender que nessa noite, você precisa estar conectado com esse Deus. Não há outro Deus igual a Ele, não tem como comparar. A gente pode viver cada dia tentando fazer comparações, mas nada se compara ao eterno e soberano Deus. E quando eu começo a imaginar com a minha mente já fértil, eu fico imaginando que toda a criação, que tudo que Ele proporcionou e proporciona a nós, que Ele preparou tudo para mim e para você, e nessa noite Ele te traz para que você entenda, é esse Deus a quem você serve, é esse Deus que você tem que continuar confiando, é esse Deus que você não pode desistir, é nesse Deus que ainda há esperança. Diga para a pessoa que está do teu lado, ainda há esperança, porque Ele é poderoso, Ele é eficaz para cumprir com toda a palavra. Por isso que nós temos que entender nessa noite que através dessa leitura nós percebemos a grandeza de Deus, a majestade, a soberania. É incompreensível analisar esse texto com ótica natural, porque se você ler com uma ótica natural, você não vai compreender essa grandiosidade, mas quando você começa a olhar e ler com a ótica espiritual, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que tem guardado a minha vida, a minha família, que tem me orientado. Entendemos assim que a quem servimos, a quem adoramos, a quem entregamos a nossa vida, a quem devemos entregar a nossa esperança. Ao Deus eterno, é esse Deus que você tem que continuar confiando, porque Ele é incomparável, Ele é poderoso, é Ele quem esquadria o meu e teu coração. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. O nosso Senhor Jesus, Ele lutou a nossa batalha, compreenda isso, conquistou a vitória para nós, e Ele pagou essa dívida por todos nós. Todos os nossos pecados foram perdoados. Eu acho que isso, para essa noite, já seria o suficiente. De saber que Jesus entregou a vida dEle, por mim e por você. Isso é suficiente para que você fique feliz. Isso é suficiente para que você permaneça esperançoso. Isso é o suficiente para você olhar para toda a circunstância e ver que esse poder majestoso desse Deus, Ele vai te abençoar. Só em eu saber que Ele morreu por mim, que Ele entregou a sua vida por mim, que todos os meus pecados foram perdoados, mas antes disso tinha um processo. Ele sofreu humilhação, Ele sofreu açoites, mas por um propósito para a minha e para a sua vida, que nós tivéssemos acesso à salvação. Ele morreu, e nessa batalha, Ele nos deu a garantia da vida eterna. Isso é suficiente para você nessa noite? Pensa bem, só em saber que foi por você, isso seria suficiente? Porque por um alto preço nós fomos resgatados. Esse motivo, nessa noite, é para que a gente não deixe nada nos atrapalhar. Isso seria o suficiente para entender, eu não vou desistir. Porque esse Deus que tem todo esse poder, que tem toda essa majestade, essa soberania, é esse Deus que cuida de mim.
e que não tem o outro, então por que eu vou me abalar? Eu tenho que permanecer. Essa dificuldade que talvez você esteja atravessando, seja na área financeira, na área de relacionamento, ou na sua mente, pelo poder do nome de Jesus, tem que acabar hoje. Porque nós servimos a esse Deus, que nós declaramos, que a palavra declara que Ele tem poder em todas as coisas, Ele está no governo, Ele criou tudo. E eu preciso compreender para que eu não desista. Então, essa noite o Senhor nos trouxe aqui, por esse motivo, para que a gente não deixe que nenhuma tempestade, situação contrária nos impeça de prosseguir, de avançar, para que se cumpra o propósito dEle na nossa vida. Deus te trouxe aqui para te injetar um ânimo, uma perspectiva nova, para te dizer, não desista, ainda há esperança. Diga para a pessoa do seu lado, ainda há esperança. É isso mesmo, é nele que há esperança, porque o que nós lemos aqui é poderoso, é verdade. Ele te trouxe aqui para isso. Olha só, no versículo 29 ele diz assim, ó: dá força ao cansado e vigor aos fracos. Está cansado, filho? Está cansada, filho? Hoje o Senhor te entrega vigor, força para não desistir. É o que ele diz aqui. Quando ele diz que dá ao cansado força, ao fraco força, vigor, ele diz, olha, é que nessa caminhada, já disse que teria aflições. Mas eu disse, tem bom ânimo, não desista, porque é nessa caminhada que a gente anda contrário à direção do mundo. Nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, que caminhamos e professamos a fé em Cristo Jesus, nós caminhamos numa mão contrária, na contramão de tudo que o mundo tenta apresentar. E por fé, eu preciso compreender que é esse Deus que eu sirvo. Então aquela causa impossível está na mão do Deus Todo-Poderoso. Aquela enfermidade que parece que decretaram que é para a morte, o Senhor diz nessa noite que é para a vida, é um renovo nessa noite para nós. Mas eu preciso ter essa fé. Porque quando nós recebemos um diagnóstico do médico, dependendo do diagnóstico, as pessoas já vão até encomendando o velório. Sério. Eu dou um exemplo da minha vida. Há uns anos atrás, eu fui na médica, numa endócrina, e ela me colocou um quadro que eu te juro, eu saí de lá, cara, eu vou morrer, meu. Estou entrando no processo de diabetes, colesterol alto, gordura no fígado, e um monte de coisa, eu desci lá derrubadaço mesmo, minha esposa sabe disso. Mas quando eu acabei de chegar no térreo, e pisei ainda na costa, na calçada, eu falei, não, eu vou virar isso porque eu sei que Deus está comigo. Eu vou virar esse quadro. Não é eu, é Ele, porque o que Ele depende para virar esse quadro, qualquer quadro contrário na minha vida, não depende de mim, depende que eu creia nele. É Ele que muda todas as coisas. Se eu não acreditar, como é que Ele vai efetuar? E a partir daquele dia, é claro que tem um processo de você se cuidar. Tem a maior parte das coisas que você tem que fazer, depende mais de você do que dele. Porque é você que vai declarar, é você que vai se posicionar, é você que vai, que nem eu, fazer dieta, é você que vai procurar se cuidar, é você que vai fazer isso. Cuida do templo do Espírito Santo de Deus. E naquele dia eu saí com uma convicção. Hoje meu quadro é totalmente diferente. Totalmente diferente. Medicamentos, já não tem alguns que eu não estou tomando mais, porque eu entendi que o que eu tenho que fazer, ele é ampliado com o poder de Deus. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender que aquela enfermidade ou qualquer coisa contrária, ela não cabe mais na minha vida. Eu preciso declarar. Fomos ministrados sobre a grandeza de Deus e seu poder. O que nos cabe então é somente crer. Hoje é culto fé, eu preciso crer. E não especificamente só porque é o culto fé. Todos os dias da minha vida, eu preciso fazer declarações como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele ainda se levantará a meu favor. Se a gente for descrever a história toda de Jó, um homem que, durante a trajetória dele, de tribulações, ele foi, até com a própria mulher, dizendo para abandonar esse Deus. Mas a fé que ele tinha, sabendo que o Senhor ia cuidar dele, disse, não, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele ainda se levantará em meu favor. Então eu quero dizer para você, fique em paz.
Porque tem coisas que você não está vendo, porque estão ocorrendo nas regiões celestiais. Já está acontecendo. O que eu preciso aqui é crer que aquela cura virá, que aquela porta de emprego vai se abrir, de que o meu relacionamento em casa, com o meu casamento vai melhorar, que o meu relacionamento com o meu filho vai melhorar, enfim, tudo que está contrário à voz de Deus, com a vontade de Deus, tudo aquilo que não é plano de Deus, ainda há esperança. Eu tenho que caminhar por essa fé. Mas tem uns requisitos que eu preciso entender sobre a grandeza de Deus e seu poder. Nos cabe, que nem eu disse, somente crer. Você é precioso para Jesus. Essa frase eu ouvi do Hernandes Dias Lopes e eu marquei. Ele diz assim: você é precioso para Jesus, não desvalorize o projeto. Você é projeto de Deus. Quando você se desvaloriza, você desvaloriza o projetista, aquele que te projetou. Quando nós falamos dessa grandeza desse Deus, eu tenho que entender por fé que isso é uma realidade. Eu preciso compreender que Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. É lá, naquele momento que você foi concebido, que Ele já te conhecia. Ele não te conhece hoje que você está vindo aqui, talvez pela primeira vez. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Porque todos nós temos um propósito de Deus aqui na terra. Nós precisamos compreender isso, e só vamos compreender isso por fé. Se eu não acreditar que Deus é poderoso para isso, as coisas não vão acontecer. Então, buscar em conhecer a Deus, eu preciso. Existem algumas condições para que essa compreensão espiritual permaneça, para que o fogo do Espírito Santo não se apague. Nós entendemos que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, amém? Que Ele está no governo de todas as coisas, amém? Que Ele está sob o controle da tua vida, amém? Mas existem algumas condições. A primeira é crer. Eu preciso crer. Eu sei que Ele tem poder para todas as coisas, mas eu tenho crido de uma maneira que vem abrir uma conexão com Deus. Então, nós entendemos dessa grandiosidade de Deus, mas eu tenho algumas condições, eu vou só citar duas, para que essa compreensão permaneça, para que o fogo do Espírito Santo não se apague. Por quê? Se eu não caminhar nessa compreensão, tem coisas que ele vai me mostrar, eu não vou compreender, eu vou achar que são coisas vãs. E Deus às vezes faz coisas loucas, te surpreende de uma maneira que se você não estiver conectado, você não vai compreender. Eu preciso entender isso. Então, a condição que eu preciso, primeira, é crer. A outra é buscar em conhecer a Deus através da leitura da palavra, como nós fizemos agora. Talvez você não tenha lido Isaías 40, talvez você não tenha ainda fixo os teus olhos nessas declarações da grandiosidade de Deus. Talvez você não teve essa oportunidade. Hoje Deus se revelou de uma maneira para você, que Ele está no controle de tudo. Se você é pego de surpresa, Ele não. Ele é um Deus que esquadrinha, que sabe, cada um que está aqui, você que está nos assistindo, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe agora como você está, porque Ele é soberano, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Então não se preocupe, Ele sabe o que você está passando. O que Ele pede nessa noite é que você creia. Mas como é que eu vou saber disso, pastor? Como é que eu vou ter essa confiança? Buscar em conhecer a Deus através da leitura da palavra, como nós fizemos agora. Existe uma palavra que Deus coloca assim, para a gente compreender nessa noite. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, do 12 ao 3. Que profundo isso, né? Ela é poderosa, ela é eficaz para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e diz que julga os pensamentos e as intenções do coração, hoje, amanhã, todos os dias da tua vida. Tudo que eu e você faz, tudo que nós fazemos,
nada está oculto aos olhos do Senhor. Mas sabe por quê? Porque Ele te ama. É incrível, quando eu entendo isso, que a palavra de Deus, ela me traz essa compreensão, eu começo a entender, esse Deus é grandioso, porque eu estou dormindo, Ele está me guardando. Eu estou caminhando numa situação, Ele está dando ordem aos anjos a teu respeito. Ou seja, Ele sabe tudo de você. E você sabe tudo dEle? Buscar em conhecer a Deus é entender uma compreensão de que tudo acontece num plano espiritual, aonde nós devemos nos aproximar dEle, para que a gente possa compreender. Clama a mim que te responderei, te mostrarei coisas insondáveis, inimagináveis que tu não conheces. Então tem coisas que eu e você ainda não conhecem, porque a gente não acessou isso. E Ele nos trouxe aqui para dizer, permanece no caminho, permanece firme, você não está nessa batalha sozinho e sozinha, esse enfrentamento que você está tendo, com certeza você terá vitória, porque você está confiando em mim, no Deus Todo-Poderoso que governa sobre todas as coisas. Talvez eu preciso compreender isso, que a palavra de Deus, eu lendo a palavra de Deus, ela vai separar a minha alma do espírito. Para que as coisas que eu tenho que compreender, eu vou compreender através da leitura da palavra. Nós somos orientados através dessa leitura, o que agrada a Deus. Através da palavra a gente começa a aprender que nós temos que renunciar a algumas coisas. É através da palavra que somos conduzidos pelo Espírito Santo. É através da palavra que compreendemos a plenitude do amor de Deus. É através da leitura da palavra que aprendemos que a carne deve ser subjugada pelo Espírito. Porque tem muitos que tem aquela síndrome, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Deus quer te mudar. Ele quer te moldar para que você seja o filho obediente. Essa compreensão eu começo a ter se eu buscar em conhecer a Deus. Talvez hoje você passa por algumas situações, talvez que você mesmo provocou, não foi Deus. Porque quando nós passamos a compreender através da leitura a vontade plena de Deus, todos os dias eu vou perguntar para Ele como é que eu tenho que fazer. Tudo. Eu vou buscar Ele, que vai me dar o conselho. Está tudo aqui, ó. O manual da vida do cristão, a palavra de Deus, que ela te direciona, que ela é viva e eficaz, para que você entenda que você tem que subjugar a tua carne ao Espírito. Porque se você andar na carne, no teu trabalho, na tua casa, aonde você for, você cai. Mas se você subjugar a carne ao Espírito Santo de Deus, você caminha, você avança, você conquista, você começa a refletir a imagem e semelhança do Filho de Jesus. Porque a gente precisa compreender essa palavra de dividir o espírito da alma, porque muitos de nós, mesmo convertidos, em algum momento, talvez, eu não sei como se encontram aqui hoje, talvez não estão caminhando como deveriam caminhar, mas criou uma convicção que está tudo bem. Às vezes as coisas não acontecem, aí vem aquela voz dizendo que você tem pouca fé, que a tua fé é pequena, que a tua fé não vai te levar a nada. Ei, você é filho do Deus Altíssimo, cara. Você é herdeiro do reino de Deus. Você é aquele que foi chamado para ser ministro da palavra em todo lugar. Por que esse desânimo? Ah, pastor, você não conhece. Eu não conheço, eu sei que talvez seja difícil, mas eu tenho buscado em conhecer a um Deus que tudo pode. Há um Deus que pode resolver toda a causa. Há um Deus que pode mudar todo o destino. O que eu preciso é me posicionar em crer que Ele é capaz de fazer isso. Por isso que quando Ele fala que a palavra de Deus, ela separa alma e espírito, eu compreendo de que Ele vai falar para mim, na palavra, que aquele que anda no Espírito colherá do Espírito, aquele que andar na carne colherá da carne. O que eu vou entender nisso? Eu vou ter que me vigiar, eu vou ter que pedir orientação para Ele, eu vou ter que vigiar minhas atitudes, eu vou ter que pedir, Espírito Santo de Deus me ajuda. Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade nisso.
porque nada nós podemos fazer sozinhos sem a ajuda dele. Eu entendo então que eu preciso matar a minha carne. Eu preciso fazer com que a cada dia os enfrentamentos que eu vou ter na minha vida, é necessário de que eu haja no Espírito. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu compreendo que eu tenho cada dia mais, me torno dependente dEle. Ele que me aconselha através do casamento, através da criação de filho, tudo, gente. Por isso que eu perguntei. Ele conhece a mim, a você, desde o ventre da nossa mãe. Nós conhecemos Ele plenamente. Por isso que às vezes a nossa fé é abalada, porque a situação aparece, eu não conheço o poder que Deus tem sobre a minha vida. Talvez eu estou caminhando por fé, mas a fé é assim, eu resolvo. Isso eu consigo. A dependência, ela nos torna fortes, não fracos. A dependência em Deus. De saber que em todo tempo eu tenho o conselheiro, o Espírito Santo, para me ajudar. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que eu preciso buscar intensamente aquilo que me pode dar esperança. Eu tenho que trazer à memória o que pode dar esperança. E se eu for perguntar aqui, a gente vai sair daqui amanhã, o que Deus já fez na sua vida? De repente, como Isaías declarou aqui, que com as suas mãos ele segurou o oceano, talvez já aconteceu alguma coisa na sua vida lá atrás, que você talvez não tenha essa intensidade, mas Deus já fez. E eu quero falar para você, porque eu tenho fé nesse Deus Altíssimo, como você também. Se Ele ainda não fez, Ele há de fazer. Você crê nisso? Se alguma coisa ainda não aconteceu na tua vida, por um mover de Deus, se prepare, Ele está por fazer. E é nessa caminhada que eu tenho que ter, é a fé, que não é pelo que eu vejo, mas pelo que eu sinto. Com a palavra de Deus, nós aprendemos que a fé produz alegria. Olha só o que diz lá em Romanos, capítulo 2, versículo 1 ao 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A paz que excede todo entendimento, a palavra de Deus diz isso. A paz que excede todo entendimento, essa fé, ela vai te produzir essa alegria. E mesmo a tempestade, as dificuldades, você acreditar que Deus já está resolvendo, que Deus já está atuando, que os céus estão se movendo a teu favor. É impossível que Deus não haja para aquele que crê, porque Ele é um Deus fiel. Então, entendendo que isso me produz uma alegria, mesmo em meio à tribulação. Eu não digo para você uma alegria, mesmo uma dificuldade, você vai ficar rindo à toa. Deus que faz isso, amém. Mas é uma alegria que tem aqui dentro de você, que você permanece firme. A fé produz isso. Ela produz alegria para que você permaneça. Aprendemos também que a fé, ou seja, que as tribulações produzem esperança. Fala para quem está do teu lado, ainda há esperança. Nem tudo acabou, filho. Lá em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Que maravilha! O que você está passando, meu irmão, minha irmã? Está forjando um caráter aprovado. Você compreende isso nessa noite? Está sendo forjado algo em você, da parte de Deus. Tem algumas versões que falam que a tribulação produz experiência. Essa experiência, ela vai te levar para um tempo de esperança. Por quê? Porque você está sendo forjado ali. E ele declara que ela não vai
você esperar no Senhor, ter esperança no Senhor, não vai te decepcionar. E quem te dá convicção disso? Quando eu leio a palavra de Deus. Porque o que eu li aqui foi a palavra de Deus, não foi pensamento humano. Foi a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Ela tem poder para mudar destinos. Ou você sai daqui com a esperança em Deus, de tudo isso que nós falamos, ou como que você vai sair daqui? Porque até hoje, talvez algum de nós foi bombardeado, está bombardeado na mente. Olha, não tem direção, não sabe o que fazer, essa causa é impossível. Que bom, porque Ele é o Deus do impossível. É Ele que vai efetuar, não é a tua força, cara. A palavra de Deus, ela fala assim, que é o cansado, Ele dá força, vigor para o fraco. Ele diz que se você confiar no Senhor, as tuas forças serão renovadas, você correrá e não vai se cansar, você vai caminhar e não vai desfalecer. Quando eu leio a palavra de Deus, ela me dá essa condição de eu entrar nessa compreensão. Não estou sozinho. Diga para quem está do seu lado, você não está sozinho. Essa causa, Deus já está olhando para ela. Você precisa entender isso. É esse Deus poderoso. Então eu preciso ter condições para entender essa compreensão. Eu preciso buscar conhecer a Deus, porque Ele me conhece totalmente. Eu preciso buscar conhecer a Ele, para que Ele venha a se relacionar comigo, para que eu não perca a minha fé, para que eu procure caminhar a cada dia, mesmo no meio da dor, saber que tem um Deus que cuida de mim. Eu preciso entender isso. O outro requisito é a oração. A nossa vida de oração é uma marca, um teste do nosso relacionamento com Deus. É aquela marca de dependência, você entende? Ou seja, é através dela que a nossa dependência de Deus pode ser medida. Quem depende, guarda isso no teu coração. Quem depende de Deus, ora. Quem não depende, não ora. A oração é o primeiro requisito para uma vida eficaz do cristão. O primeiro requisito para essa vida de oração eficaz é a necessidade, ou seja, você depende de Deus para tudo. Já existe uma necessidade. Você precisa dele para te aconselhar, para te guardar, para te conduzir, para te orientar. Então você já é dependente dele, essa necessidade é a dependência de Deus. Então eu preciso orar. Eu preciso comunicar com o Pai, mesmo ele sabendo o que eu passo, porque ele quer conversar com você. Se não dependemos de Deus, nós vamos começar agindo na carne. Porque tudo que é feito no nosso esforço próprio é carne. Compreende isso? Tudo que você faz. O pastor falou algo aqui, numa das orações da manhã, que o que você faz, o que você trabalha, é você que trabalha. Mas quando você ora, é Deus que faz. É Ele que trabalha por nós. Então tem coisas que a gente quer fazer, porque a gente acha que pode fazer. E nós temos capacidade humana para fazer. Mas entenda uma coisa, nós somos aqueles que estamos sendo forjados para viver a boa, perfeita vontade de Deus. E o que exige disso? Conhecer a Deus. Então, se eu conheço a Deus, mesmo eu sendo capaz de fazer, claro que você vai fazer, eu vou pegar isso daqui e vou levar até ali. Eu consigo fazer isso. Mas tem hora que eu vou falar, Pai, eu vou ter que tirar isso daqui, eu deixo aqui. Como Davi fez quando foi enfrentar os filisteus. Ele orou e falou, Senhor, avanço ou não avanço? Espero ou não espero? Olha, eu estou conjecturando, tá? Só para você entender. Você vai por esse monte, dá a volta, que te darei vitória. Fato, teve vitória. Mais à frente teve o mesmo, presta atenção, o mesmo inimigo se levantou. Tá, já sei a estratégia, não é? Eu vou por esse aqui que Deus me mandou, dou a volta e conquisto. Mas o que ele fez? Senhor, tu me dará a vitória? Claro, filho. Mas só que você vai agora por aqui, sobe lá e desce de novo que te darei vitória. Oração. O Pai te direciona. Então eu preciso entender que para eu compreender isso, além da escritura, de eu ter lendo para conhecer a Deus, eu vou ter a vida de oração. Porque senão eu vou viver na carne.
Qualquer trabalho no reino de Deus só tem sucesso se for através de uma vida de oração. A obra de Deus deve ser gerada, sustentada por oração, sendo fruto de fé e de dependência de Deus. Você tem orado? Você tem buscado a Deus? E eu não digo aqui você orar naquilo de, vou orar 2 horas, 3 horas, 24 horas. Começa com 15, 10 minutos. Porque quando você começar a falar com o Pai, você vai entender que é tão bom, vai passar uma hora que você nem sente. A gente tem essa experiência aqui, 5 horas da manhã. Aqui. Quem vem aqui com a gente está aqui orando, quando vai ver já. Às vezes passa um pouquinho, uns minutinhos, porque é tão bom. Porque você se sente despido diante do Senhor. Eu não preciso, mas Ele me conhece, mas Ele quer ouvir a minha voz, Ele quer sentir o meu cheiro. Olha com a ótica espiritual. A oração, ela te faz a se aproximar de Deus de uma maneira eficaz. A obra de Deus, ela deve ser gerada, sustentada por oração, sendo fruto de fé e na dependência de Deus. A oração é a fonte do poder para vivermos uma vida vitoriosa em todas as áreas. Eu preciso orar. E o único responsável por não desfrutar desse poder somos nós mesmos, porque não oramos. Se eu não desfruto de mais algumas coisas de Deus, se eu não oro, Ele não vai te castigar. Fica tranquilo. Ele não vai se irar contra você. Mas Ele vai se entristecer, porque você talvez não vai receber o que tinha, que Ele quer te dar. Orar, falar com Deus, é primordial. Porque na oração eu vou encontrar milagres, eu vou encontrar provisão, e tudo isso só através de oração. Por isso nós precisamos aprender, ou seja, nós precisamos praticar a oração. A oração deve ser o primeiro recurso, não o último. Eu só vou orar então quando o negócio pegar, né? Pegou, eu vou lá. Senhor, o que eu faço agora, meu pai? Ora antes. Antecipa tudo. Fala com Ele. Acorda de manhã, não sei como é teu dia, como é tua rotina, mas não desperdice o poder da oração. Apresente ao Pai o teu casamento, os teus projetos, a tua vida. Fala com Ele, Ele te ouve. Ele não é surdo não, Ele te ouve. Por isso, o que nós precisamos é que o Senhor venha a nos ensinar através da palavra, em conhecer a Ele. Como eu já disse, Ele te conhece totalmente, mas eu não conheço o suficiente para suportar. Às vezes eu não suporto uma situação porque eu não conheço o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Você se abala facilmente. Claro que a gente vai ter medos, vai ter situações. Eu não estou dizendo que você vai ficar o Superman, a Mulher Maravilha, né, vamos dizer assim, poderosa. Não, você vai sentir baque, você vai sentir aquele momento, mas você vai se lembrar por quê? Porque hoje você orou, porque hoje você leu a palavra. Então isso não vai me assolar, não vai me abater, porque é esse Deus que tem declarações que eu sirvo. Então eu preciso entender que nesse requisito de oração é primordial. O que nós temos perdido por não orar? Já parou para pensar? A preciosidade de orar. O que nós temos perdido? Porque a oração é a maneira de conhecermos a vontade de Deus também pelas Escrituras e pela oração. Porque quando oramos, segundo a vontade de Deus, a gente começa a ser ousado na fé. A palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14, se eu não me engano, diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua voz. Habitarei nesse templo, ouvirei toda oração. O que Deus quer que a gente faça, que através da oração, sabe o que você aprende? A se arrepender. Quando você fala com o Pai, Ele vai falar: filhão, filha, isso não está certo. Arrependa-se disso.
Quando a gente está em tempo de oração, eu aprendo que é necessário renunciar a algumas coisas. É porque eu estou falando com Ele. Eu tomei decisões na minha vida importantíssimas através de oração. Hoje, eu estou com a minha família estabelecida em Cristo Jesus, para a honra e glória dEle, cumprindo-se uma palavra que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque um dia eu quase tomei uma decisão na carne. Mas foi tão maravilhoso que eu falei, eu vou esperar no Senhor. E num dia de manhã, na hora que eu estava de joelhos, veio uma palavra confirmando, é isso que você pode fazer. Por isso que nós estamos aqui. Decisões. Eu preciso consultar. Como? As Escrituras me ensinam, a oração me aproxima. A ponto de uma hora você conseguir encarar uma hora sem sentir. É primordial, quando oramos. O louvor pode subir, tá? Já estou terminando. Quando oramos, a imagem de Deus, ela é formada em nós. Olha só que maluco, que doido isso, meu. Eu falo isso, gente, porque é loucura para a compreensão de pessoas, de algumas pessoas. A obra do Espírito Santo hoje em nós é nos levar à estatura de Cristo, correto? É nos transformar para sermos semelhantes. Essa é a obra do Espírito Santo. Essa obra de transformação depende da palavra e da oração. Eu aprendo, me aproximo de Deus. A oração é um meio fundamental por meio do qual nós tratamos com Deus e somos tratados com Ele. O conhecimento das Escrituras, ele é fundamental, mas o mero conhecimento da Bíblia não significa conhecer a Deus. Evidentemente, nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra, isso é fato. Mas esse conhecimento só é impresso em nosso espírito como tendo uma experiência pessoal com Ele, oração. Porque pessoas que conhecem capa a capa, não têm intimidade com Deus, ela só tem um conhecimento, mas ela não tem intimidade. Uma das condições mais importantes para a gente orar é uma convicção clara de que a vontade de Deus é ouvir a tua oração. Fecha teus olhos. Enquanto for tocando esse louvor, faz uma rápida, um scanner rápido. Diz que se você realmente está se encaixando nisso que é a vontade de Deus, se você se encaixa verdadeiramente nessa condição, eu tenho buscado conhecer a Ele, Ele me conhece tanto e eu não conheço o suficiente para me abalar com situações, com adversidades. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso, grandioso, eterno e soberano Deus. Ela diz que sem Ele eu não consigo fazer nada. Ela diz que Ele é o meu Redentor. Ela diz que eu tenho que permanecer em esperança nele, porque dele é fonte de todas as coisas. Eu preciso nessa noite compreender. Eu tenho buscado em conhecer a Deus para compreender o que Ele é tão poderoso. Eu tenho buscado em compreender a Deus para entender talvez o que eu estou passando hoje. Que se eu estou passando isso hoje, eu não estou passando sozinho, Ele está comigo. E se ainda não resolveu, aqui há um tratar de Deus na minha e na sua vida. Então eu preciso compreender. Eu buscar e conhecer a Deus, a minha fé vai gerar uma alegria que eu vou permanecer. Para Jó foi a esposa dele que falou: larga esse teu Deus. Para nós talvez seja um amigo, seja uma voz que fala para você largar, porque Deus não está te ouvindo. As mentiras começam a surgir, mas por quê? Porque talvez eu não tenha buscado a Deus, conhecê-lo plenamente, conhecer que Ele morreu por mim, entregou a sua vida por mim. Hoje seria o suficiente para eu me alegrar e ficar firmado, mas não, Ele diz que se eu continuar firme nele, Ele continuará conduzindo a minha vida, a minha casa.
Mas como eu tenho buscado a Deus, eu tenho buscado em conhecê-lo como Ele me conhece. É claro que eu não vou conhecê-lo como Ele me conhece, porque Ele é o Deus poderoso, onipotente, onipresente. Mas Ele diz que se eu buscar, Ele vai se revelar, Ele vai mostrar coisas insondáveis. E eu aprendi que eu preciso buscar através da palavra. Mas há um requisito também que é essencial e relevante para a minha vida: a oração. É Ele escutar a tua voz e você escutar a voz dele. Uns minutinhos, fala com Deus agora. Se você não teve tempo de orar hoje, curva a tua cabeça, põe a mão no teu coração e ore ao Pai. Ele está te ouvindo. Ele sondou o teu coração, Ele esquadrinhou o teu coração. Fala com Ele agora. Se derrama, porque talvez você esteja passando, apresente para Ele agora. Há um ambiente da glória de Deus nesse lugar. A palavra de Deus, ela continua dizendo lá em Isaías 41, no versículo 10: Filho, não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita eu te sustentarei. É nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, fica de pé no teu lugar. Continue em espírito de adoração. É esse momento que Deus se apresentou para mim e para você nessa noite, dizendo assim: a tua causa eu já estou colhendo. Na verdade eu já colhi cada uma delas. Há um tempo do Senhor. O que eu preciso entender é permanecer, porque eu entendi nessa noite, Ele é um Deus soberano. Eu preciso. Por isso eu quero fazer 2 convites. Há oportunidades na nossa vida que nós não podemos deixar passar. Hoje é uma delas. Se você está caminhando de repente com Jesus, mas você entende que precisa se reconciliar com Ele, porque você está caminhando não como deveria, e Ele te trouxe hoje aqui para te aprumar, para te colocar no nível, no eixo da vontade plena dEle, para te continuar mostrando o caminho. Se você nessa noite deseja se reconciliar com Jesus, dizer: Senhor, eu entendi que nessa noite eu preciso me aproximar mais de Ti, e o primeiro passo é eu reconhecer, é eu me arrepender e dizer: sim, eu preciso estar contigo. Se nessa noite tem alguém assim, que queira se reconciliar com Jesus, levanta a tua mão, porque eu quero orar por você. Hoje é uma noite que você não pode deixar passar, porque é uma oportunidade que Deus te trouxe aqui para mudar a rota da tua vida. Se você está aqui, se você entende que precisa se reconciliar com Jesus, se aproximar dele, aonde você está, levanta a tua mão. Não se importe com os outros, é Deus falando contigo, é Deus te chamando para algo novo, é Deus te chamando para um renovo, é Deus dizendo: filho, chegou a hora de parar de ficar estático, de dando vazão para esses problemas. Não importa se você estava caminhando talvez desordenado, hoje é o dia que te traz para algo novo, para um renovo. Ele veio te trazer aqui para um renovo. Se tem alguém aqui nessa noite, levanta a sua mão. O Espírito Santo de Deus te convida para algo novo, para uma mudança. Mas também eu quero fazer um convite a você que nunca entregou a sua vida a Jesus, e nessa noite você compreendeu: eu preciso entregar a minha
poderoso, porque eu quero uma mudança de rota na minha vida, eu quero uma mudança de direção. Eu entendi que só nele eu vou encontrar a salvação, a mudança que eu preciso. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levanta a tua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se há aqui alguém que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém. Eu quero crer que todos estão firmes em Jesus. Mas eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração, curva a tua cabeça, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão teus filhos e filhas, Senhor Deus, que vieram nessa noite receber, Pai, uma direção do Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai, nós oramos ao Senhor, Pai. Pai, se tem aqui no meio de nós uma causa impossível, Deus, toma conta dessa causa, Pai. Se há no nosso meio, Deus, necessidade de uma cura de enfermidade, Deus, traz a cura nessa noite. Sim, Deus, toca, Pai, aonde precisa ser tocado, Pai. Cura, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão sendo bombardeados na mente por engano, que não conseguem dormir, que ficam sendo incomodados, Pai, traz o descanso nessa noite, Pai. Que toda mente cativa, Senhor Deus, seja liberta nessa noite, Pai, pelo poder de nome de Jesus, Pai. Que todo aquele, Deus, que tem, Senhor Deus, depressão, que bateu um desânimo, Deus, é nessa noite, uma noite do Senhor, Pai. Nós declaramos, Pai, toda depressão caia por terra em nome de Jesus, todo desânimo caia por terra em nome de Jesus, porque é um Deus que nós servimos, poderoso e eficaz para executar o milagre, Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor, Pai. Nós pedimos, Pai, que a Tua boa mão sempre nos conduza, Senhor Deus, em todo o tempo, Pai, porque há poder, Senhor Deus, no Teu nome, Pai. Nós entendemos nessa noite que não caminhamos sozinhos, que nós estamos pelejando, mas não estamos sozinhos. Por isso nós te agradecemos, Pai. Pedimos que o Senhor venha, Senhor Deus, a manter essa chama acesa, que nos ensine, Senhor Deus, através da Tua palavra, que nos ensine, Senhor Deus, Pai, que nós venhamos a orar mais, a falar mais contigo, a Te procurar conhecer, para que qualquer situação não nos abale, Pai. Por isso, Pai, nós declaramos, Pai, nessa noite, que Tu és o único a quem nós vamos nos prostrar, a quem nós vamos adorar sempre, 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 porque o Senhor é o único Deus. Nós cremos, Pai, que pessoas aqui vão dar testemunhos, Pai, porque hoje se estabeleceu uma palavra do Senhor, que é curadora, que é salvadora, que é libertadora, Pai. Por isso, Senhor Deus, eu sei, eu creio, Pai, que pessoas irão testemunhar do que está por acontecer, vão estar procurando a liderança para dizer: olha, Deus ouviu a minha causa, Deus ouviu o meu clamor, Deus respondeu a minha súplica, porque nós estamos servindo a um Deus Todo-Poderoso. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, por cada tempo precioso que passamos aqui. E pedimos, Pai, que a Tua boa mão nos conduza de retorno ao nosso lar, que nós venhamos a refletir sobre tudo que foi falado aqui e nos posicionar como aquele que ora, como aquele que busca Te conhecer, como aquele que tem, Senhor Deus, vontade, sente e vontade de Te conhecer, porque Tu és o alimento, Tu és a fonte, Tu és o que nós precisamos, Pai. Muito obrigado pelo tempo precioso que estamos aqui. Cremos, Pai, que haverá resposta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Dá um grito de vitória. Dá um júbilo de vitória. A vitória já está decretada pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Que Deus os abençoe, que os guarde e proteja, e permaneçam firmes nele, que é o único, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.